Um dos testemunhos mais antigos de que se dispõe na atualidade sobre os sismos em Israel procede de Flávio Jósefo. No seu livro I, capítulo 14 da Guerra dos Judeus, e com o título As Ciladas de Cleópatra contra Herodes e da Guerra de Herodes contra os Árabes e um muito grande tremor de terra que então aconteceu, o historiador diz: perseguindo Herodes, o Grande, os inimigos, sucedeu-lhe por vontade de Deus outra desdita, pelos 7 anos do seu reinado, e no tempo em que fervia a guerra de Ácio, porque no começo da primavera houve um tremor de terra, em que morreu muito gado e pereceram 30.000 homens, ficando a salvo e ileso todo o seu exército por estar no campo. O terremoto aconteceu portanto, pelo ano 35 a.C., justamente 64 ou 65 anos antes do sismo que os evangelhos mencionam. N. Do M. João continuou à sombra do Gólgota, na companhia de 4 ou 5 hebreias que se negavam a regressar a Jerusalém. Enquanto subia novamente ao cimo do penhasco, reparei nos saduceus. O pânico tinha-os paralisado. Pensei que, uma vez consumada a morte do odiado impostor, se retirariam. Como estava enganado, quando Jude e as mulheres se afastaram pelo poeirento caminho, Longino e Arsênios, que com vários homens verificavam os danos e estabilidade das cruzes, tiveram um novo sobressalto. A porta de Efraim começara a vomitar um rio de gente enlouquecida e vociferante que, segundo parecia, fugia da cidade. Ante a terrível possibilidade de novo tremor, milhares de cidadãos e peregrinos, que os 2 abalos tinham surpreendido em Jerusalém, decidiram pelo imediato abandono das vielas da Cidade Santa, em busca de terreno aberto. Centenas de homens, mulheres e crianças, muitos carregando pesados volumes e puxando por cavalgaduras e conduzindo rebanhos, começaram a desfilar apressada e ininterruptamente em frente do Calvário, rumo às lombas próximas de Gareb. Os soldados interromperam a sua inspeção, reforçando a guarda periférica do penhasco. Mas, para dizer a verdade, aqueles rostos desencorajados pelo medo nem sequer repararam em Jesus e nos zelotas. O seu verdadeiro problema era escapar, fugir o mais depressa possível dos muros da cidade. Pouco antes do pôr do sol, quando, por fim, tive oportunidade de entrar em Jerusalém, fiz perguntas quanto aos possíveis danos causados pelos 2 abalos. Segundo Elias Marcos e José de Arimateia, os sismos tinham provocado muito mais medo que os destroços materiais. As edificações, quase todas de 1 ou 2 pisos e de materiais leves, tinham aguentado os sacões. Deram-se alguns pequenos desmoronamentos, mas, felizmente, os feridos não eram muitos nem com gravidade. Um dos fatos que provocaria uma infinidade de comentários, chegando a ser registrado, até pelos evangelistas, foi a ruptura de um dos 2 grandes véus ou cortinas postos em frente do Debir, ou lugar santíssimo, também chamado oráculo, do Ecal, ou lugar santo, que precedia o primeiro. Encontrando-se ambos no interior do santuário, foi-me impossível verificar os rumores, ainda que todas as notícias, transmitidas pelos hebreus em voz baixa e com uma alta carga de superstição, façam referência ao primeiro e mais importante, o que fechava a passagem para a sempre misteriosa quadra cúbica de 9 metros de lado, considerada a morada de Deus, e onde se erguiam os 2 querubins de 4,5 metros de altura, belamente esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro. Quanto eu teria dado para poder entrar no referido recinto e examinar o interior da Arca da Aliança, depositada no centro do pavimento sob as asas abertas dos anjos. Porém, isto era um sonho impossível, quando a patrulha se convenceu de que a multidão só tentava pôr-se a salvo e que nem sequer se detinham a passagem pelos juízes. O oficial e os seus soldados recomeçaram a inspeção do patíbulo, tentando fazer o inventário dos possíveis danos causados pelo terremoto. Das dimensões deste grande véu nos dá ideia o seguinte dado do escrito rabínico Midot, e 8. Se o véu do templo foi manchado, tem de ser lançado num banho que precisa da presença de 300 sacerdotes. N. Do M. Juntei-me a eles, concentrando a minha atenção nos crucificados. As estípes tinham suportado bem as convulsões das rochas, salvo a voltada para o ocidente e atrás dos condenados. Os legionários firmaram-na de novo.
Ao terminarem o que se tinha responsabilizado por apanhar os pedaços do cântaro de água, reparou em qualquer coisa e chamou a atenção de Longino. A poucos passos das cruzes, na direção sul, o penhasco estava aberto. Tratava-se de uma fenda não muito larga, de uns 25 centímetros, mas bastante funda. Talvez de 2 metros ou mais. No entanto, nenhum dos soldados pode garantir se aquela fenda estava ali antes do sismo ou se, pelo contrário, acabava de se abrir. Nem o centurião nem os outros romanos lhe concederam muita importância. E cada um voltou ao seu trabalho. Pelo meu lado, também não podia garantir que a fenda no alto do Gólgota fosse consequência do abalo. O que é certo, sim, é que a pequena fenda não seguia a direção da estratificação natural do promontório. Pelo contrário, cortava a superfície da rocha transversalmente. Pelas 15h35 a saída de hebreus da cidade começou diminuindo consideravelmente. A calma foi se restabelecendo e aquelas pessoas, acampadas nas cercanias de Jerusalém, começaram a perambular, indecisas, e perseguindo-se mutuamente com perguntas. Considero que o paulatino regresso das aves às muralhas do templo e da cidade contribuiu decisivamente para serenar os ânimos. Muitos receberam com alvoroço este regresso em massa das pombas e andorinhas a Jerusalém e ganharam coragem para atravessar novamente a porta de Efraim. O centurião, Arsênios, os seus homens e eu próprio respiramos também com alívio quando, de repente, um punhado daquelas pombas cinzento-azuladas fez uma paragem no voo, pousando nos madeiros transversais das cruzes. Que triste e significativa me pareceu aquela imagem. 3 ou 4 pacíficas aves descansavam no patíbulo de Jesus de Nazaré, voltando a voar uns segundos mais tarde. O regresso da multidão espantada a Jerusalém foi muito mais tranquilo. Nesta altura, chegando a parar diante do patíbulo, observando em silêncio ou interrogando os saduceus. Estes aproveitaram a oportunidade para anunciar aos 4 ventos que o Galileu tinha morrido e que quase com toda a certeza, o responsável por aquele terremoto era Jesus, aliado de Beelzebul. A maioria não prestou muita atenção a essas besteiras, mas alguns, arrastados pela veemência dos sacerdotes, voltaram a insultar o mestre, engrossando o número dos curiosos que continuava à beira da grande rocha. A atenção do oficial e dos legionários viu-se subitamente desviada pela chegada ao patíbulo de 3 soldados vindos da fortaleza Antônia. Depois de saudarem Longino, explicaram-lhe o motivo da sua presença na rocha. Traziam ordens expressas do procurador para darem o golpe de misericórdia nos condenados e levar os corpos para a vala comum aberta no Vale da Jena, ao sul da cidade. O oficial interrogou os legionários quanto à razão que levara Pilatos a tomar uma decisão aparentemente tão precipitada. Segundo explicaram, pouco antes do sismo, um grupo de homens do Sinédrio tinha visitado novamente o governador, expondo-lhe o que eles denominavam o desejo do povo de Jerusalém, ou seja, que os corpos dos executados fossem despregados antes do pôr do sol, tal como ordenava a lei, que aquele era o dia da preparação. Pilatos, cujo estado de ânimo se encontrava fortemente impressionado pelas trevas, acedeu, dando as devidas ordens a Cíviles para que enviasse alguns homens. Longino não dissimulou a sua estranheza. Se os mensageiros, em vez de serem legionários, tivessem sido judeus do Sinédrio, provavelmente não teria aceitado. No fundo, os costumes judeus não lhe davam cuidados. Por um lado, a mudança de planos aborrecia-o profundamente. Mal tinha passado 2h30 depois que se tinham iniciado os trabalhos de levantamento e encravamento dos zelotas, e lhe exigiam a não menos trabalhosa e desagradável tarefa de os desencravar e transportar para a sepultura comum dos criminosos. Claro que, por outro lado, a contra-ordem também apresentava um certo atrativo. Se as operações se fizessem com rapidez, não passariam aquela noite ao relento, expostos a novas tormentas, nem ao rigor da vigilância. E assim, dispostos a terminar com o caso, o oficial e Arsênios ordenaram a descida dos zelotas e do Galileu. Longino avisou os recém-chegados de que Jesus tinha morrido. Os 3 legionários, que vinham munidos de bastões, idênticos aos que eu vira usar no apaleamento do soldado romano, ocuparam posições.
dois na frente de Dimas e o terceiro à direita do segundo guerrilheiro, também, como os seus companheiros, a um escasso meio metro das extremidades inferiores de Gistas. Um quarto legionário, de espada na mão, completou o quadro, postando-se em frente da perna esquerda do zelota mais velho. Não houve sinal algum. Os 4 romanos firmaram bem as sandálias na dura crosta da rocha e, brandindo os bastões e a espada, deram 4 golpes, tremendos e secos, nas pernas dos infelizes. O estalar das tolas estilhaçadas por altura do terço inferior foi seguido por uma série de curtas e violentas convulsões. Os zelotas tinham sido despertados pela dor. Provavelmente, as pancadas tinham afetado também o perônio porque, imediatamente, as pernas se inflamaram e os corpos, sem terem sequer o ar do consolo do apoio dos cravos dos pés, descaíram uns centímetros, enquanto os desgraçados, entre gritos, abriam as bocas desesperadamente, em pleno e irreversível processo da asfixia. Gistas, nesta ocasião, tinha apanhado a pior parte. A espada do soldado cortara-lhe a perna. Em questão de segundos o choque traumático e uma possível embolia aceleraram a morte por asfixia. Às 15h45, ambos deixavam de existir. Apesar da advertência do centurião, um dos soldados encarregado de acabar com os condenados, colocou-se por baixo do cadáver do mestre, examinando-o atentamente.